Então, desde o século XVI, no século XVII, houve uma grande revolução industrial. Não só industrial, tecnológica, técnica, científica. Mas também houve uma grande revolução humana. O humanismo sempre esteve lado a lado com a ciência, produzindo a ciência, incentivando homens e mulheres a questionarem o seu meio ambiente, a questionarem as suas condições de vida e a observarem, e a buscarem, e a experimentarem cada vez mais. Então nós temos grandes nomes que foram grande destaque desde esse tempo, que contribuíram com as várias ciências que foram surgindo. Por exemplo, na matemática, a geometria analítica de Descartes, o cálculo infinitesimal de Leibniz, a introdução do sistema decimal, e nos diversos ramos da física, a consumação e demonstração definitiva da revolução copernicana por Galileu e Newton, as descobertas sobre o magnetismo por William Gilbert, o avanço da mecânica, dinâmica e estática que se ligam Stevinus, Galileu, Huygens, Newton. Na química, Van Helmont, Sylvius, Boyle, depois Lavoisier. Na geografia, o emprego de mapas, globos e instrumentos astronômicos. No campo dos instrumentos de precisão, as seguintes invenções: termômetro, telescópio, microscópio, micrômetro, termoscópio, barômetro, bomba de ar, relógio de pêndulo. Na medicina, o Paracelsus, Sylvius, Vesalius, William Harvey. E na botânica, Valérius Cordus, Jean Gaspar Bauhin, William Turner. Na zoologia, o abandono dos bestiários medievais, a fundação dos primeiros jardins zoológicos e o emprego da observação direta como base para o estudo dos animais. No campo do que poderíamos chamar as instituições científicas, o surgimento das academias de ciência e dos periódicos especializados. Então, depois do século XVI, com o surgimento da física, começou lá desde antigamente, mas Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileu e Newton. Ao desenvolver-se a física como ciência, depois no século XVIII, Lavoisier com a química, que deu vazão a experimentos praticamente desconexos, mas que ele conseguiu comprovar que as coisas na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Diferente dos atomistas gregos, que se falavam que se você quebrar uma pedra, vai quebrando, 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 ela continua sendo pedra. Apesar de que a natureza continua de alguns átomos, mas isso nos faz questionar. Quando Lavoisier falou que tudo se transforma, a gente se pergunta se o átomo se transforma. Então, antigamente, como diz o professor Silvio, acreditava-se que o átomo era indivisível. Hoje sabemos que ele possui um núcleo muito denso, com prótons, nêutrons e os quarks, up e down, que formam os próprios prótons e nêutrons. E tem-se os elétrons, que são partículas fundamentais, não são formadas por nenhuma outra partícula, que orbitam o núcleo do átomo. Ou seja, a estrutura modificou-se muito com os estudos. E ainda, como diz o professor Márcio, na natureza, as situações, os sistemas tendem a condição de maior equilíbrio possível. As reações ocorrem por afinidade química, levando a uma situação de menor energia e maior estabilidade. A diversidade de elementos químicos na natureza os caracterizam por propriedades físico-químicas também distintas. Há elementos que tendem mais a perder elétrons, enquanto outros tendem a receber. Outros ainda preferem compartilhar, visando estabilidade ou equilíbrio. As reações ocorrem de forma discreta, não alterando profundamente a estrutura química do átomo. Por exemplo, uma combinação entre dois átomos pode levar a um produto, assim como a decomposição deste mesmo produto pode levar aos átomos precursores. As reações que alteram a natureza do átomo são aquelas relacionadas ao núcleo atômico, onde um átomo, em seu decaimento nuclear, perdendo prótons, pode mudar totalmente sua natureza química estrutural. E o que aconteceu com Lavoisier foi trágico. Tal como o rei Luís XVI, antes dele, Lavoisier foi executado por guilhotina junto com seu sogro e outros 26 coletores de impostos após a Revolução Francesa. Uma grande perda para a química e para a humanidade. E no século XIX, Charles Darwin com a biologia, com a teoria da evolução. Ao observar na ilha de Galápagos as diferentes criaturas, ele propôs essa teoria da evolução do homem, das criaturas. E aí estava constituído o método científico, a física, a química e a biologia. E o seu objeto de estudo, que eram as ciências naturais. Então, até o século XIX, houve essa grande intervenção do método científico. E as humanidades foram relegadas a segundo plano. As humanidades eram tidas como recreação, entretenimento, não produziam ciência, como se produzia com o mundo agora.
Depois de Vesalius, com a descoberta do corpo humano, quando Vesalius, um dos primeiros livros de médico, incrível até hoje, um dos mais requisitados, publicado em 1543, ele estava caminhando pela sua cidade, na Bélgica, e ele viu um homem enforcado que já havia tido sua carne comida pelos urubus, e ficava o esqueleto de fora. Ele levou aquele cadáver e estudou todos os ossos. E o interesse muito grande de Vesalius em dissecar, o corpo humano, ele deu origem à anatomia, os estudos das partes do corpo. Fez um grande tratado lá de medicina. Não só da descoberta, estabeleceu uma nova disciplina, mas também o entendimento da pessoa, como se vivia na época. E depois da anatomia surge a fisiologia, surge a psicologia, ou seja, as várias ciências que vão adquirindo campo desde o século XIX. Então, temos a química, temos a física, temos a biologia, esses três principais, e depois as outras definições que vão surgindo. Mas aí, conforme as cidades vão crescendo, a população vai aumentando, existe uma tendência maior de você observar o comportamento humano, principalmente nas metrópoles. Com o surgimento de Auguste Comte, no século XVIII, e a eventual criação do positivismo, foi possível criar uma nova ciência, que é a sociologia, que também é diretamente ligada às humanidades. Sociologia, psicologia, todas elas tentam lidar com o ser humano em seu contexto, tentar interferir de alguma forma. E no século XX aconteceu coisas grandiosas também para que a humanidade mudasse seu pensamento. Mas basicamente era isso. Tudo que não fosse física ou química ou biologia não era considerado científico. Depois do século XX isso acabou mudando. As humanidades se retraem, buscam seu próprio objeto como no modelo científico. As humanidades acabam retraindo-se e tendo que buscar o seu próprio objeto. E aí eram chamadas também de ciências, as ciências humanas, ou as ciências do espírito, as ciências morais, as ciências políticas, histórias, ciências culturais, sociais e humanísticas. O objeto de estudo era o ser humano, que é muito diferente de uma ciência natural. Não se deve utilizar os mesmos métodos da ciência natural com a ciência humana, porque a ciência humana tem o objeto o homem, e o homem é um ser variável, único, individual. Nem sempre o que se aplica a um se aplica a todos. Então, desde essa mudança aí da estrutura da sociedade feudal medieval, que consistia no rei, na nobreza, no clero e os plebeus, as relações sociais foram mudando. Aí com isso vem a Revolução Francesa, no século XVIII, e depois a primeira grande Revolução Industrial do século XIX. E as pessoas deixavam de trabalhar no interior para vir trabalhar na cidade. Aí crianças trabalhavam. E a vida começa a ficar diferente. Os grandes setores da economia surgem. Do primário passa para o secundário, para o terciário, até o que temos hoje. Com essa enxurrada, essa invasão de trabalhos, de profissões, de campos científicos. Então, a que ponto que isso acabou se fundindo? Até que ponto a ciência, o pesquisar, observar a natureza, o interferir na matéria, acabou gerando um campo de pesquisa que acabou gerando a formação profissional? Aqui que existe uma conversão muito grande. Quando a ciência, o que queriam os antigos sofistas, a ciência seja democratizada, ela seja usada pela população, para a vida real, para mudar a vida cotidiana, então você acaba criando tecnologias específicas para poder interferir. E quando você moldura essas técnicas num fazer específico, você cria uma profissão. Tanto é o efeito dos burgos nas grandes cidades. Trabalhadores autônomos que ofereciam serviço. Hoje você encontra praticamente gente para fazer qualquer tipo de coisa. E as pessoas conseguem transformar isso numa profissão, mas elas utilizam-se da tecnologia, da técnica que veio da ciência, que veio da filosofia. E o mesmo processo se aplica de novo, para que a ciência seja melhorada. Então, uma grande definição tecnológica é essa. O que é tecnologia?
É quando a ciência alimenta a técnica. Aí você tem tecnologia. Existe uma técnica, um modo de fazer as coisas, que pode ser reproduzido, que pode ser aperfeiçoado, mas quando você utiliza a ciência, o conhecimento, tanto humano quanto tecnológico, para aperfeiçoar aquelas técnicas, você aumenta a capacidade tecnológica. E aí se criam programas para transferência de tecnologia e, consequentemente, a capacitação humanística. Você pode passar inteligência para a máquina, como acontece hoje. Já existem os transhumanos, se existem os humanistas desde o passado, hoje os pós-humanistas já pensam que existe uma diferenciação não tão grande entre humanos e máquinas, o que é uma abstração do pensamento cada vez maior. Aqueles que inclusive acreditam que podem fazer o download da sua mente numa máquina e viver para sempre. Ou seja, o ser humano cria várias teorias de acordo com o ambiente em que ele se encontra. Mas voltando ao livro do professor Mauro Lúcio Leitão Condé, quando ele contrasta as teorias de Coiré e Zilcel, que eles lançaram essas duas perspectivas metodológicas para os historiadores, que é o internalismo e o externalismo. O internalismo, amplamente baseado no realismo matemático de perfil platônico e cartesiano, desconsiderava a influência do contexto. E o externalismo, na forma como apresentado por Zilcel, além de não produzir o conceito de historicidade, já que não desenvolveu a ideia de que a história de uma ciência afeta o seu resultado, dava excessiva importância à tese de que a ciência moderna surgiu da união do saber fazer com o saber pensar. Esse argumento foi questionado pelos internalistas, que observavam que os antigos romanos também contavam com essas duas práticas em sua sociedade e não produziram a ciência moderna. Então, ou seja, o que é a ciência? O saber fazer com o saber pensar. Os filósofos ensinaram os seres humanos a pensar. E os cientistas ensinaram a fazer. O saber pensar e o saber fazer juntos produzem a ciência moderna. Mas isso não é garantia de que você consiga produzir mais ciência. Porque os romanos também tinham isso. Ou seja, qualquer um que faz um curso online tem acesso ao conhecimento, à tecnologia. Ele aprende a pensar e aprende a fazer. Tanto é que os sofistas estão por toda parte. Mas ele é pautado principalmente pelo propósito, pelo direcionamento que quer se dar. Já pensávamos lá, os grandes pensadores eram os próprios filósofos, os próprios cientistas. Galileu Galilei já dizia, não podemos ensinar nada para ninguém, podemos ajudá-los a descobrir dentro de si mesmos. O que é uma concepção mais platônica da coisa, que tem a ver mais com o Agostinho, que vem mais da revelação, que o conhecimento está no homem, e que basta ele observar e pensar, que ele vai ter a resposta. Outro pensamento de Galileu era o seguinte: eu amei as estrelas profundamente para ter medo da noite. Então, aquilo que você observa, aquilo que você se dedica, que você trabalha com maior ênfase, você acaba perdendo o medo da coisa. E Newton também dizia: para cada ação existe uma reação igual e oposta. E para você ser um gênio, você precisa de paciência. Olha só, uma outra frase interessante do Newton. Posso calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não posso calcular a loucura das pessoas. E é aí que está a grande barreira entre as ciências naturais e as ciências humanas. As ciências humanas não conseguem calcular a loucura das pessoas. O que seria a loucura das pessoas? As pessoas são diferentes. Você coloca uma pessoa em determinado contexto, ela vai produzir uma determinada reação. Quando ela é acuada, quando ela é menosprezada, quando ela é criticada, e quando ela é incentivada, quando ela é alimentada, quando essa pessoa recebe recursos, recebe apreciação para que possa se desenvolver. E aí se fala da própria vida. Desde o berço, desde onde se nasce, com quem se convive e desde a sua formação na universidade. Algumas tidas mais como tecnológicas, outras tidas mais como humanísticas. Mas todas acabam contribuindo para essa formação humana. E nós, como formadores de futuros professores, temos que levar em consideração isso.
A formação docente não é só um despejar de técnicas e tecnologias ou de conteúdo, mas é talvez um reprogramar de pensamento. É uma quebra de paradigmas. É uma capacidade que se deve desenvolver de leituras de realidade, de leitura de situações. Não é só o resolvedor de problemas, ou de conflitos, ou apaziguador, mas aquele que pode promover uma outra situação. E hoje em dia nós vemos aí sofistas por toda parte, pessoas que querem nos dar técnicas, tecnologias, conselhos para que possamos fazer mais com menos tempo e ganharmos mais, né? Uma coisa interessante para terminar é no surgimento desde o século XIX de duas pessoas com o mesmo nome. As duas tinham o nome de Wilhelm. Então temos aí, além das contribuições do Conte do Positivismo do Saint-Simon, também nós temos o Wilhelm Wundt e o Wilhelm Dilthey. Será que é assim que se pronunciam seus nomes? Então, Wundt, no século XIX, concebeu a psicologia como elo destinado a preencher o vazio conceitual entre as ciências naturais e as ciências humanas. E o Dilthey, a partir da distinção entre explicação e compreensão, procurou acentuar a diferença de fundamentos entre as ciências da natureza e as do espírito, atribuindo a estas o procedimento compreensivo e àquelas o procedimento explicativo. A compreensão e a explicação. E para o ser humano sempre vai existir essa fenda. Há coisas que precisam ser compreendidas e há coisas que precisam ser explicadas. Nem todas as coisas explicáveis são compreensíveis e nem todas as coisas compreensíveis são explicáveis. E aí que está a grande ponte do que é humano, do que é natural. E nós podemos fazer isso, mas com essa grande contribuição dos filósofos, a ciência passou do estado geral ao particular e do simples ao complexo. Então, com a física social, com a sociologia, a complexidade é o que permeia o pensar e o viver hoje. Não só saber fazer ou saber pensar, mas saber ser e saber estar. Essa é a grande contribuição que a ciência tem dado e continua dando desde os dias de hoje.